Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu cantinho de estudos. Eu me chamo Ana Caroline e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre nem todo estudante ter as mesmas 24 horas. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse sentimento que é tão doloroso, que envolve a gente querer muito, mas querer muito estudar e não ter tempo. Não porque a gente não quer ou porque a gente está jogando tempo fora nas redes sociais ou em alguma coisa que não é proveitosa, mas porque a nossa vida, a dinâmica da nossa vida nos colocou em algum contexto em que conciliar com os estudos chega a ser um sacrifício enorme, chega a ser um sacrifício doloroso de manter no dia a dia. E eu trouxe esse vídeo aqui porque eu tenho muitas amigas que querem muito estudar para concurso e não escondem para mim o quanto é difícil quando elas dizem que são mães e que o tempo que elas têm à noite, quando chegam do trabalho, elas precisam ensinar a tarefa dos filhos ou fazer algo da dinâmica da questão doméstica que impede mesmo que elas estudem. Eu tenho amigas que têm um tempo de deslocamento, de transporte que é terrível, então elas querem estudar para concurso, elas querem estudar, mas esse tempo de deslocamento impede que elas estudem antes do trabalho ou até mesmo após, porque já chegam em casa exaustas. O trabalho também sendo muito desgastante, suga toda a energia daquela pessoa que sente que quando chega no final do expediente já não tem força para batalhar por mais nada. E eu sempre converso com essas amigas também trazendo as questões do meu próprio tempo, que apesar de eu não ser mãe e ter outras questões que me ajudam, como morar um pouco próximo do trabalho, eu vejo que a questão de trabalhar 8 horas por dia e em um trabalho que, vocês sabem, a educação demanda muito da gente, também dificulta um pouco a carga horária que eu gostaria de ter. Mas sempre que eu converso sobre esse assunto, eu imagino que a gente precisa enxergar sim luz no fim do túnel e repensar essas questões de 24 horas do nosso tempo da forma mais saudável para a nossa saúde mental. Porque ficar andando em círculo e pensando, eu não tenho tempo, a minha vida é difícil e agora, não vai ajudar. E você pode pensar que todos esses fatores devem nos impulsionar a realmente querer sair dessa realidade. Tomar como referência toda essa angústia para que a gente se motive a estudar, ainda que num tempo reduzido, para que no longo prazo a gente não tenha que continuar lidando com isso. A primeira coisa que eu falo em relação a trabalho é que o trabalho da gente não vai se estruturar para que a gente batalhe por outras coisas. Você pode até fazer essa análise de que se você fosse um patrão, dificilmente você iria reservar um tempo para que o seu funcionário se preparasse para alcançar um cargo em uma outra empresa. Então, as demandas que envolvem o nosso trabalho, elas são feitas para que a gente permaneça nele. E tá tudo certo. A gente devemos ser funcionários dedicados, dar o nosso melhor no nosso ambiente de trabalho. E a minha visão disso é de que quanto melhor você for no seu trabalho, quanto mais uma pessoa honesta, responsável, mais chances você tem de colher bons frutos e encontrar outras oportunidades também, porque você está se aperfeiçoando enquanto ser humano. Mas você precisa fechar aquele turno e deixar o trabalho no trabalho. Chegar na sua casa, você precisa lutar e batalhar pelos seus sonhos. Mas para isso é necessário ter uma gestão do tempo muito boa. Então você tem que saber exatamente o quanto de tempo você gasta em cada atividade para que você, sempre que fizer uma atividade diferente ou que você desvirtue um pouco do seu planejamento ou da sua rotina, você saiba quanto tempo empregou naquilo, como você pode reverter. Então, basicamente, eu sei quanto tempo eu gasto para ir para o trabalho, eu sei quanto tempo eu demoro nas minhas refeições, quanto tempo eu demoro para fazer elas, quanto tempo eu demoro cuidando da casa. Se eu for agendar um salão de beleza, qual é o melhor dia para fazer isso, que é um dia em que eu já tenha conseguido cumprir uma carga horária antes de ir trabalhar. Então, e o meu final de semana eu tento deixar o máximo para os estudos e fazer algumas coisas outras no dia da semana, porque se eu pegar o final de semana e dedicar ele para os estudos da melhor forma possível, a chance que eu tenho de estar com a cabeça mais descansada, de estar melhor para assimilar os conteúdos é maior. Então, antigamente, eu deixava o fim de semana para demandas grandes, como ir ao supermercado, como fazer alguma coisa que me demandasse muito tempo. Hoje eu já faço o processo inverso. Eu prefiro deixar de estudar um dia da semana e ir no mercado à noite do que comprometer o fim de semana, que é o dia perfeito para a gente estudar.
Mas se for o caso, se eu tiver cumprido uma boa carga horária, eu também faço alguma coisa, como fazer as marmitas da semana no sábado, no domingo. E aí aproveitar o tempo da melhor forma possível. Mas você percebe que é preciso olhar para o tempo com essa maturidade, fazendo uma boa gestão de tudo que você faz. E em relação às particularidades da nossa vida, é preciso reverter o jogo. É olhar para os seus filhos e ver neles a sua motivação. Tem que ensinar atividade de classe, tem que ensinar eles a estudar, ensina, deixa eles também ganharem essa autonomia de depois do seu comando fazerem a atividade deles e sirva de exemplo. Sente com eles e do lado tem o seu material e estude também. Se for as questões de atividade doméstica, saiba que você vai ter que fazê-las de forma mais rápida, não com muito mimo, com muita, sabe? É fazer papum e ir para a mesa de estudos. Em relação ao transporte, eu falo muito sobre não estudar por videoaulas, mas cada realidade é um mundo. Então, se for necessário que você utilize fone de ouvido na ida e no retorno do trabalho para assimilar os conteúdos, eu acho isso uma dica maravilhosa. Só que eu queria deixar uma ressalva. Sempre que você estudar de forma mais passiva, assistindo uma videoaula enquanto faz alguma coisa, ouvindo um áudio enquanto está adiantando uma outra, sempre busque fazer perguntas, tentar ativar o seu cérebro a pensar. Então, se o professor faz uma indagação na vídeo, no áudio, responda antes dele responder, para que você não fique muito passivo e adquira o mínimo de conhecimento possível. E sempre reserve um tempo para fazer um estudo ativo, para sentar no seu escritório, na sua salinha, na sua mesa da cozinha, onde você puder estudar e fazer pelo menos 30 minutos, 40 minutos de dedicação exclusiva para os estudos. Não apenas pelo conteúdo, não apenas pelo fato de você dedicar aquele tempo, mas para você criar essa rotina, esse hábito, essa disciplina de que o estudo é também parte da sua vida. Então, se você vai ao trabalho, se você dá conta de tantas outras coisas, o seu sonho precisa estar nessa lista de prioridades. Um beijo e até o próximo vídeo.